Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Movimento com o Transmontano, o programa que fala da atividade física como forma de prevenção e promoção da saúde e bem-estar. No programa de hoje, a gente vai bater um papo com a associada Edileuza, que já está no plano há mais de 7 anos. No quadro Jogo Aberto, vai ter um papo muito legal com a doutora Micaela Silva, que é geriatra e vai falar com a gente sobre longevidade. E para encerrar, nós vamos trazer mais um programa social que faz a diferença na vida das pessoas aqui na nossa região. Fica com a gente que o programa está imperdível. No quadro Transformação Ativa de hoje, a gente vai contar a história da associada Edileuza. Há 7 anos no plano Transmontano é mais um exemplo de que saúde é movimento. E eu já estou aqui com a Edileuza no Espaço Conviver Boqueirão para contar mais uma história de sucesso e superação da atividade física para vocês. Edileuza, bem-vinda. Conta para mim como é que a atividade física entrou na sua vida. Bom, eu há 3 anos e meio atrás, eu decidi vir embora de São Paulo para morar na Praia Grande, procurando uma qualidade de vida. Iniciei com caminhada, inclusive continuo até hoje, e passando sempre aqui na frente, eu vi o Conviver até um dia não, com 3 meses eu já estava aqui com todo mundo. Aí resolveu vir conhecer. Quando eu vim ver, já estava em fase de inscrição, aí já me chamaram e estou aqui até hoje. Mas olha, é um projeto muito bom. Foi aqui que eu comecei a ver que eu tinha condições de muito mais. Até então você não tinha o hábito de praticar atividade? Não tinha hábito. Eu me aposentei e vim embora para cá. Não conseguia em São Paulo. A vida em São Paulo é muito corrida, né? Sabe, esse negócio de 1h30 para você chegar no trabalho, 1h30 para voltar, é muito difícil. Por mais que você queira, você tenha a vontade, mas o tempo não dá. E depois disso eu comecei. E eu adquiri alguns problemas de saúde também, né? E aí você buscou atividade física para te ajudar também a superar. Os médicos sempre me falaram, ou você faz atividade física ou você vai ser atrofiada. Eu cheguei a um ponto que eu não levantava meus braços. Esse movimento eu não fazia, de jeito nenhum. E aí foi se movimentando aos que você poucos, foi recuperando. Comecei com as minhas caminhadas, depois aqui. Aqui no Espaço Conviver, você faz o quê? Qual a atividade que você pratica aqui? Eu faço alongamento aqui, faço alongamento com o professor Michel. Que é essa aula que a gente vai acompanhar. Exatamente, 2 vezes por semana. Já vai completar 3 anos que eu tô aqui. Olha só. Praticamente 3 anos. Tem 3 anos e meio que eu tô na praia, 3 anos que eu estou aqui. E o alongamento é uma atividade muito legal, porque ela te prepara para outras práticas, exatamente. Né? E olha, foi assim, foi ótimo. Para mim foi assim, foi o impulso que eu precisava, porque eu não fiquei só aqui. Ah, você também pratica outras atividades, outras atividades também. Hoje eu pratico também 2 vezes por semana. Eu faço aula do professor Lelê, que é um projeto que tem aqui na Praia Grande, no Calçadão, chama Dança Funcional. Inclusive, ele também dá aula aqui no Conviver, tá? O professor Lelê também dá aula. Infelizmente, no horário que ele dá na sexta, eu não posso vir, porque eu tenho aula de Pilates também. Eu faço também Pilates. Então você tem uma agenda de atividades completa, agenda cheia. Todos os dias. Eu não tenho, só sábado e domingo quando eu não resolvo caminhar. Porque mesmo para vir para cá, eu ainda faço questão de vir caminhando. E a gente sabe que a prática da atividade com regularidade, ela traz um benefício maior, né? Exato. E assim, de uma maneira geral, o que você pode dizer pra gente que a atividade física trouxe de bom pra sua vida, além da recuperação do problema de saúde que você já colocou? Eu acho, assim, que me fez me sentir mais nova. Fora, olha, muitas vezes você fala, ai gente, hoje eu tô tão cansada, mas quando você termina, é uma emoção, é um sentimento de prazer tão grande que vale a pena, gente, vale a pena todo mundo começar, precisa começar, sabe? Eu acho que o mais difícil tá aí, mas se você começar,
É muito intenso. E hoje você se sente mais disposta, mais preparada para outras atividades, até uma questão do foco, da atenção para outras atividades, fora da prática física. Sabe? Só as mobilidades que eu não tinha. Jamais eu colocaria um braço aqui, jamais eu levaria, jamais. Eu fiz 5 cirurgias entre mão e ombro. Por conta desse problema. De LER. Eu tive uma LER. Eu adquiri LER no trabalho. O LER é uma... lesão de esforço repetitivo por falta de exercício no trabalho. E é uma patologia evitável, né? Mas por conta da atividade profissional, muitas vezes a gente não consegue evitar. Mas o fato de ter atividade física associada previne e, no seu caso, ajudou na recuperação. Ajudou muito na minha recuperação. E assim, outra coisa que eu vou comentar agora aqui, que eu acabei de parar de fumar também. Olha! E a partir de agora eu quero colocar mais uma atividade que é correr. Parabéns! Aí você vai recuperar sua capacidade cardiorrespiratória. Exatamente. Isso está me dando esse incentivo agora por uma corrida. E é muito interessante porque você vai estabelecendo metas, né? Então, assim, a primeira atividade, a primeira ação importante que você fez é deixar de ser tabagista. Exato. E agora começar a recuperar a sua condição para adquirir uma nova atividade, né? Porque eu acho assim, que já foi tão bom, sabe? Só que também, olha, uma coisa também eu vou falar. Tem que fazer os exercícios? Tem. Só que nós também temos que passar no médico todo ano, fazer nossos exames. Às vezes o cansaço que a gente sente, a falta de vontade, às vezes é uma falta de vitamina. E o que aconteceu comigo? Uma falta de vitamina. E eu tive muita sorte quando eu vim para Praia Grande. Com 3 meses que eu estava aqui, inaugurou o IGESP. Eu já vim associada ao plano de São Paulo. E quando eu vim para cá, fui graciada aí com a inauguração. Hoje tudo é aqui. Eu não saio daqui para fazer absolutamente nada. E para completar, o que a gente pode dizer é que você tem, na verdade, assim, o cuidado nas duas pontas. Tanto na prevenção, que você tem essa autorresponsabilidade, né? De buscar atividade, se movimentar e fazer a sua parte. Com certeza. E tem o recurso técnico que o hospital oferece para você, que o plano disponibiliza. Então, assim, você está amparada nas duas pontas e isso é muito legal. Sim. E para quem ainda não tomou coragem para se exercitar, deixa um recadinho para o pessoal aí de casa. O que eu posso falar para vocês não é fácil? Não é, mas no dia que você conseguir dar o primeiro passo, você vai embora. Sabe? É muito bom, é uma sensação muito gostosa. Eu acabei de fazer 59 anos, fiz agora, terça-feira, 59 anos, e vou te falar, a disposição que eu tenho hoje, eu acho que quando eu tinha 40 eu não sentia. Até por causa também do tabagismo, né? Também por isso. Então, o que eu faço venham todos, e eu vou te falar, esse projeto aqui é muito bom. E ainda tem mais, gratuito, viu, gente? Aqui é totalmente gratuito. Então não tem desculpa, né? A Edileuza tá dando um exemplo aqui que não tem desculpa. Eu queria te agradecer por compartilhar essa história com a gente e te parabenizar, porque você realmente é um grande exemplo. Muito obrigada, hein? Esse projeto é um projeto sensacional que acontece há mais de 30 anos e beneficia todas as pessoas acima de 50 anos, né? E assim, além da atividade física que a gente desenvolve aqui com os professores, nós temos as culturais também. Elas fazem amizades, elas têm os grupos para sair, para tomar o lanche, para dançar no calçadão. Então é um projeto que amplia toda essa parte social, emocional e espiritual também. E você fica com a gente que o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade IGESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. E a gente está de volta com mais um quadro Jogo Aberto com o patrocínio do Hospital IGESP Litoral, o maior e mais moderno da Baixada Santista.
Quem já está aqui comigo é a doutora Micaela Silva. Doutora Micaela é geriatra aqui do Hospital IGESP Litoral e vai dar uma aula para a gente sobre longevidade. Doutora, bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar esse papo, como o programa fala de atividade física, eu queria que você explicasse para quem está em casa sobre um termo que muito se ouve nas redes sociais ultimamente, que é a sarcopenia, que é um acometimento da parte muscular, geralmente no idoso. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho por que isso acontece, o que é de fato, por que acontece e o que a gente precisa fazer para prevenir. A sarcopenia nada mais é do que uma perda de massa muscular associada à perda de força motora. Então isso acontece muito comum no idoso porque o idoso tende a emagrecer. Se a gente parar para pensar que em 30 anos a gente começa a emagrecer com 30 anos e consequentemente ter uma perda de massa muscular, então a gente começa a ter mudanças no nosso hábito de vida. Atividade física, suplementação, consumo de proteínas, tudo isso ajuda muito a gente evitar ter sarcopenia no futuro. Tá. A base, na verdade, está relacionada à falta de atividade física, à falta de movimento. Também, isso é o pilar, um dos pilares, né? Também vem a questão da alimentação saudável, com alto consumo de proteínas, claro que tudo bem estabilizado, visto com o médico, para a gente ver o quanto que aquela pessoa pode, né, ter a restrição. A gente pensa mais ou menos um fator aí de caloria de 2 a 3 gramas por dia, né, ali de proteína, para a gente conseguir ter uma proteína boa para a formação de músculo, né. Tá, e aí quando a gente pensa na prática da atividade, o que você diria que é recomendável? Quer dizer, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, só caminhada ajuda, precisa de treino de força, qual que é a sua recomendação? Com certeza a musculação de longe, com certeza. Mas para o começo, que a gente sabe que é bem difícil, a gente pede para o paciente fazer uma caminhada intercalado à musculação, pelo menos uma musculação de 3 a 2 vezes por semana. E é aquela caminhada que não é passeio de shopping. Eu costumo falar que é aquela caminhada... Um ritmo um pouquinho acelerado. Tipo assim, você tá atrasado para pegar um ônibus, sabe? Eu costumo brincar falando isso. Uma referência bem bacana. Porque você acaba ativando o teu sistema circulatório, o teu sistema cardiológico, então acaba tendo mais qualidade nesse treino, né? E nada mais do que a questão da resistida, uma força resistida. Por isso que a musculação é muito importante, não tem como tirar ela. Então, aí fica uma dica importante. Agora, às vezes as pessoas têm dúvida, a gente recebe essas dúvidas aqui, que é quando começar? Quer dizer, a qualquer tempo o organismo responde? Para aquela desculpa de, já passei da fase, já tenho 60, 70 anos e agora não adianta mais. Isso faz sentido? Não faz sentido algum, né? É claro que a gente tem as restrições em relação a isso, mas não tem idade para começar uma atividade física, tá? Tendo qualidade, tendo disponibilidade, tendo recomendação médica, é super recomendado. Tá, então vale a pena investir, se você ainda não faz, mas vale a pena, porque o organismo vai responder e aí você vai ter uma melhora de qualidade de vida ao longo dos anos, Com certeza, só tem benefício. Legal. E uma outra questão que também é muito recorrente no caso dos idosos e às vezes a gente que convive com alguns tem dúvida de como identificar, que são os problemas de demência, né? Aonde se instala, a gente pode identificar a instalação de um quadro de Alzheimer ou algo que seja apenas associado à idade mesmo, a uma perda de memória rápida, recente. O que você me diz? Então, a gente tem uma diferença, né, do quadro demencial e do quadro que tem uma diminuição cognitiva leve, né? E aí, isso, o médico que vai avaliar. É claro que qualquer queixa, né, subjetiva que a gente fala, que alguém está falando, né, ou objetiva que o paciente também está percebendo que está tendo aquela alteração, é importante sempre a recomendação do médico para fazer uma avaliação. Claro, saiu qualquer coisa do controle, saiu do que é o padrão do paciente, vale muito a pena observar. É claro que pacientes com 80, 90, né, 70 anos não vai ter a mesma memória do que um paciente de 20, 15. É natural, né? A gente não saber onde deixou a chave do carro, né? Eu mesma com 30 anos isso acontece, né? Então, assim, tudo depende. A memória, ela tem muita interferência com o nosso sono, com a nossa imunidade,
né? Com o nosso psicológico, com a questão psicossocial, tudo isso interfere. E a gente começa a pensar, minha memória está afetada, eu tô com Alzheimer. Mas na verdade, às vezes é só um sono que está desregulado. Entendeu? Ah, entendi. Então é bom ter atenção a esses sinais, né? Com certeza. Muito legal, doutora. E a gente tem uma outra dúvida aqui, ó, que é sobre essa questão das doenças crônicas. Porque a gente sabe que isso são doenças evitáveis, né? Mas se eu não construir uma boa saúde lá atrás, a partir dos 50 anos, 60 anos, ainda é possível mudar esse quadro? Com certeza. Aqui a gente está falando que com essa juventude, agora a gente está na esperança de que tenha menos, né? A questão diabetes, pressão alta, hipercolesterolemia. Então a gente fica nesse intuito mesmo, porque a gente está vendo uma geração muito saudável, graças a Deus, e também a geração idosa, né? Tá vendo cada vez mais adepto à atividade física, alimentação, isso é muito importante. É claro que tem uma tendência, sim, por conta da questão da artéria, por conta da questão dos vasos sanguíneos, tudo envelhece, não é só o nosso estético, eu costumo falar, né? As ruguinhas na nossa pele, enfim, tudo isso tem essa diferença. Porém, lá dentro do nosso organismo é a mesma coisa. É um coração que está um pouquinho mais envelhecido, os rins, os vasos. Então, consequentemente, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de manter isso na normalidade. Mas mantendo uma atividade física boa, atividade, questão da alimentação também é importante, psicossocial, cada vez essa chance diminui. Então acho que a dica fica, ainda que a doença se instale, quando você tem bons hábitos, você pode ao menos amenizar e evitar que ela evolua para casos mais graves, né? Exatamente, nada está perdido. Você já falou um pouquinho sobre a suplementação, a importância da suplementação nesse processo todo de construção de saúde, mas para a gente encerrar, tem um assunto que eu percebo que pouco se fala, mas que a gente precisa ter uma atenção para isso, que quando a gente pensa na saúde do idoso, a gente tem que pensar no idoso como um indivíduo. Eu sempre tenho essa ideia global do cuidado integrado, né? E a saúde, ela está relacionada não só à parte física, mas também às questões emocionais. Como é que você vê a importância da reintegração social desse idoso e dele trabalhar esse lado emocional para garantir uma boa saúde? Importantíssima. Eu sempre converso sobre isso com os meus pacientes, da importância da relação psicossocial, dele se sentir pertencente a alguma coisa, né? Que nem ter propósito na vida, porque às vezes isso acontece, eu já criei meus filhos, já vi os meus netos, já me aposentei. A maioria dos aposentados, quando tem um ritmo de trabalho muito intenso, acabam ficando um pouquinho mais entristecidos quando aquilo dá uma acalmada. Então a gente tem que ter um olhar muito mais atento para o quadro de depressão, ansiedade. Tem o risco até de eles abandonarem o cuidado, né? Assim, deixar de tomar medicação. Eles escondem, se acham autossuficientes para pedir ajuda. Então isso é muito importante para a gente tomar cuidado. Então, vamos cuidar do físico, mas a gente tem que cuidar também dessas questões emocionais, né? Com certeza, andam juntos. Se você tem um idoso em casa, ou se você é um idoso, atenção para esses detalhes. Procure sempre estar rodeado de amigos. A amizade também é sinal de longevidade. Com certeza, com pessoas ao seu redor, você vai mais longe. Com certeza, sem dúvida. Obrigada, doutora. Imagina. Fica com a gente que o programa volta já já. Você sabe que saúde é coisa séria. Por isso, o Transmontano tem o plano certo para você, sua família e sua empresa. Com uma ampla rede de serviços própria e credenciada, incluindo a nova unidade GESP Santos e o Hospital IGESP Litoral, o mais moderno da Baixada Santista, para atendimento completo, adulto e infantil. E ainda conta com o laboratório IMD, Medicina Diagnóstica, que oferece padrão de excelência internacional. Sua saúde merece o melhor. Venha para Transmontano. Com o apoio do IMD Medicina Diagnóstica, o quadro Esporte é Saúde de hoje veio até Santos, na Zona Noroeste, conhecer o projeto Boa Vista.
E ele já está aqui comigo, o Thiago Yumoto, que é o idealizador, coordenador, professor, é o pai desse projeto muito bacana aqui em Santos. Thiago, conta para mim como começou a sua história com o jiu-jitsu e depois como surgiu a ideia do projeto. Então, eu sempre pratiquei, né, o jiu-jitsu, participei de muitas competições, fui vice-campeão sul-americano, vice-campeão brasileiro sem kimono, e aí surgiu a ideia, por volta de uns 3 anos atrás, de levar o jiu-jitsu para aqueles que não têm condições, não têm acesso, que é um esporte muito caro. Olha, é caro mesmo. A gente pensa assim, como leigo, que por ser um esporte que não demanda muitos equipamentos, pelo menos aparentemente não, eu pelo menos não tinha ideia de que se tratava de um esporte caro. Sim, o kimono, né, é bem caro. O material para treinar sem kimono, que é a competição que a gente está hoje aqui mostrando, também tem um certo custo, e o valor também das inscrições são um pouco elevados. Para participar, qual é a regra que as crianças têm? Alguma exigência que as crianças precisam cumprir para poder participar? Sim, tem que ter entre 6 e 17 anos, está estudando na escola municipal, frequentando as aulas, tudo direitinho, e o pai vinha aqui assinar uma autorização para eles poderem praticar a modalidade. Tá, e é totalmente gratuito? Totalmente gratuito, sem custo nenhum. Como é que é a rotina de treino? Você tem aula todos os dias? Então, nesse projeto, são 3 vezes na semana. Eu tenho mais outros 2 projetos, também tenho 3 vezes na semana os outros 2. Tá, no total de são 3. jiu-jitsu também? De jiu-jitsu, 3 locais diferentes. Esse aqui é exclusivamente sem kimono, os outros 2 são com kimono. Tá. E explica pra gente qual que é a diferença prática entre uma modalidade e outra. Basicamente é que com kimono vai ter a vestimenta, que vai poder segurar, usar para fazer estrangulamento, tudo isso. Já o sem kimono, por mais que esteja com uma camiseta e uma bermuda, não pode segurar no tecido, só no braço, nuca, perna. Então as regras são um pouco diferentes. Muda um pouquinho. Não muita coisa, mas muda um pouquinho. E eu vi que tem umas medalhas ali expostas, vocês passaram por uma competição, né, estadual no final de semana, no sábado. Nós somos com 16 atletas, né, alunos, conseguimos 30 medalhas, tá? Ficamos no geral em 4º lugar, sendo que tinha mais de 60 equipes, e conseguimos esse um resultado muito bom. Muito bom, muito bom. E atualmente quantas crianças vocês atendem? Nessa unidade, na faixa de 40. Eu tenho uma outra unidade que também tem mais 40 a 50 crianças, e mais uma terceira unidade também 40 a 50 crianças, que é o nosso limite máximo. Não consigo atender mais por causa que o espaço é reduzido, e também sou só eu de professor e alguns alunos que vêm me auxiliar nas aulas, né? E aí uma dúvida, você atende a garotada até os 17 anos, mas o jiu-jitsu é uma modalidade que tem uma restrição etária? Por exemplo, as pessoas mais velhas que nunca tiveram contato com a luta podem treinar? Podem, qualquer idade. Tem aluno meu que treina e compete com mais de 50 anos e começou já com uma certa idade então sempre é tempo de sempre começar. É tempo de iniciar. É que, na verdade, o projeto é voltado mais para as crianças porque eles têm mais dificuldades, né? E na verdade, assim, tem ainda um período longo para amadurecer o aprendizado e para eventualmente até alguns saírem daqui com o perfil de atletas mesmo, né? Sim, com certeza. Muito legal. Você já disse que eles não pagam nada para participar, mas eu queria que você contasse assim, o que é que de fato o jiu-jitsu traz de benefício do ponto de vista de saúde? É um esporte de força, a gente está vendo. Então, assim, do ponto de vista físico, o que você pode dizer pra gente que o jiu-jitsu traz? Olha, ele melhora tudo, porque ele vai trabalhar o teu corpo inteiro e ainda vai trabalhar a tua mente, porque você não é um exercício repetitivo. A movimentação vai depender do que seu oponente fizer. Tem uma estratégia aí, Tem uma estratégia de luta, tudo isso é envolvido. No dia a dia, para essas crianças e esses adolescentes que participam, eles vão melhorar em tudo. O desempenho deles até na escola melhora com certeza. E você deve ter relatos aí da garotada que começou a treinar e aí melhora a concentração, melhora a disciplina. Com certeza. Eu tenho também alunos TEA também, que isso parece que é uma realidade, mas muitos alunos meus, né? Eu tenho aqui, nessa unidade, que eu me lembre 3. E isso é muito interessante, porque geralmente, ou alguns casos do transtorno, as crianças não gostam do contato físico, né? E essa é uma modalidade totalmente voltada para o contato físico. E mesmo assim você consegue desenvolver essa garotada. Sim, porque através de brincadeiras e todos, né, a ludicidade, eles acabam ingressando no jiu-jitsu. Thiago, o projeto é novo, você começou sozinho, ainda trabalha sozinho. Como é o modelo de financiamento que você tem?
Então, eu conto com a colaboração de amigos, ex-alunos, né? E através de rifa e até uma aluna minha, o tatame aqui foi parte pago por ela, que ela ganhou um prêmio em dinheiro numa competição. E é assim que a gente vai conseguindo dar continuidade no trabalho. Ah, que legal. E aí, quem quiser ou colaborar com o projeto ou participar, ainda tem vagas? Então, vaga eu sempre tenho lista de espera, porque assim, é muita procura. Na verdade, é uma demanda muito grande que eu não consigo atender, né? E se você tiver apoio, por exemplo, de ou um patrocinador ou algum fomento fixo, você teria a possibilidade de ampliar o número de aulas? Com certeza, o número de aulas e, consequentemente, o número de alunos também. Que legal. Então, a quem puder e quiser colaborar com o projeto, vai ampliar e a gente vai poder atender muito mais crianças aqui na região, né? Deixa um recadinho para quem está em casa e quiser conhecer vocês ou apoiar o projeto, aonde encontra vocês? O meu Instagram é ilmotobjj, do projeto é Projeto Social Boa Vista Jiu-Jitsu, tá? Quem quiser saber sobre a aula ou entrar em contato, a gente está aqui na sede da Associação Pró Moradia do Ilhéu Baixo. Eu também tenho outro projeto lá no colégio em São Vicente, Fernando Reis, e também tem um projeto na academia onde eu trabalho, Academia Física, aqui na Jovino de Melo, também na Zona Noroeste. Muito legal, Thiago, obrigada por nos receber, parabéns pelo trabalho. E se você também conhece uma iniciativa como essa, que transforma a vida das pessoas através da atividade física, conta pra gente. _saúde em movimento no Instagram. O programa fica por aqui, mas eu não posso ir embora sem antes deixar um recado do Grupo Transmontano para você. Atividade física é saúde. Pratique, movimente-se.